Você está ouvindo uma ministração da comunidade cristã de Três Coroas. Que essa mensagem possa edificar sua vida. Na semana passada, nós falamos que João identificou uma voz forte como a trombeta. E seguindo, ele disse que essa voz, ele viu uma voz por trás dele, que era forte como a trombeta, e ele se volta para ver quem estava falando. E aí ele vê alguém. E ele descreve quem ele viu dessa maneira: voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro e entre os candelabros alguém, semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do seu peito. Quando João ouviu aquela voz, ele se volta e ele vê alguém. E esse alguém ele identifica como alguém parecido como se fosse o filho do homem, filho de homem, diz aqui. E ele presta atenção, ele nos traz como esse homem estava vestido. E ele fala que ele estava com vestes que iam até os seus pés, e chama a atenção dele um cinturão de ouro que estava em volta do seu peito. Afinal de contas, quem João estava vendo? Por que ele destaca essa vestimenta? Por que ele destaca esse cinturão? O que João estava nos falando? E é um pouco dentro disso que eu gostaria de caminhar com vocês hoje, pela palavra, para podermos ficar mais apaixonados por Jesus ainda. Bem? Ficarmos mais animados com quem Ele é. Ficarmos mais focados e que Ele nos chame cada vez mais atenção para si mesmo. Porque enquanto os nossos olhos estão em Cristo, eles estão no lugar certo. O que nós não podemos é tirar os nossos olhos de Jesus. João fixou os olhos em Jesus. E ele começa a descrever esse ser que ele estava vendo ali naquela ocasião, que era então semelhante ao filho de homem, estava vestido com vestes que iam até os seus pés, e também destaca o cinturão que havia ali próximo do peito. E nessa visão, nós também vemos João vendo que esse ser estava entre 7 candelabros. Esses candelabros eles representam as igrejas que logo em seguida Jesus iria orientar João, ou melhor, ele já havia orientado João para que escrevesse o que ele iria ver e mandasse como carta para essas 7 igrejas. Então esses candelabros representam essas 7 igrejas. Entre essas 7 igrejas então estava Jesus, visto como semelhante ao filho do homem. As suas vestes que iam até os seus pés mostram Jesus vestido com vestes talares de sacerdote, ou seja, Jesus é visto como filho do homem, sacerdote. E o cinturão que estava próximo ao seu peito, ele destaca a realeza dele. Ele era rei, a majestade dele, a glória, a autoridade dele. Então João, ele volta e vê Jesus. Interessante, e isso é muito importante nós destacarmos, que ele viu Jesus como homem. Cresce um conceito, um engano na verdade, onde muitas pessoas não consideram que Jesus é Deus que se fez homem, mas consideram Jesus como um profeta, simples profeta. E, na verdade, a grande revelação está em um Deus que se fez homem para estar entre nós. João se preocupa tanto com essa revelação que, numa das cartas que ele escreve, ele fala sobre provar espíritos. E lá em 1 João 4, ele diz que para saber se um espírito procede de Deus ou não, ele precisa ser questionado e ele precisa afirmar que Jesus veio em carne. Ele continua dizendo que todo espírito que não afirma que Jesus veio em carne não procede de Deus, mas é do maligno. Então João está preocupado
humanidade de Jesus. Por que ele se importa tanto com isso? Por que ele se preocupa tanto com isso? Por que ele traz ensino sobre isso? É porque aí está a grande revelação do amor de Deus por cada um de nós. Deus ele foi até as últimas consequências para nos atrair para Ele e para nos reconciliar consigo mesmo. Foi o Criador que se tornou criatura. Não foi uma criatura que mudou de forma. Não, foi o Criador de todas as coisas que agora se torna criatura. Ele vem se fazer homem. Então, destacar a humanidade de Jesus é importantíssimo. Por alguns motivos. Primeiro, quando Jesus nasce como homem, quando ele nasce lá em Belém, ele é Deus que está se aproximando da humanidade. Até então, Deus era visto, deslumbrado, a manifestação dele era, a gente pode pensar através de trovões, de uma voz forte, através de uma sarça que estava queimando e não estava em chamas e não queimava, através de algumas teofanias que a gente falou umas semanas atrás, onde o homem aparecia para algumas pessoas, no caso de Abraão, nós falamos bastante sobre isso, o homem apareceu para ele. Quem era esse homem? Era uma manifestação de Deus, já era uma sombra, uma figura de quem viria a ser Jesus depois em carne. Então Deus ele era ainda visto como não era possível tocá-lo. Quando Jesus nasce como homem, Deus ele entra para dentro da realidade humana. E agora era possível tocar nele. Era possível sentar os seus pés e escutar o que ele tinha para falar. Era possível ver que ele chorava, ver que ele tinha sentimentos. Era possível, estando perto dele, absorver o amor que ele tinha, se sentir amado por ele de uma maneira prática. Então, quando Jesus ele se torna homem, ele estava aproximando a realidade de que o Deus, Criador de todas as coisas, deseja estar conosco, deseja estar com a humanidade. Nós somos criados para estar com Ele. Quando Jesus se torna homem, o Criador vem experimentar na prática o que a criatura sentia. Foi isso que aconteceu. A gente poderia dizer, mas Deus não precisava disso. Agora, por que não? É claro que não. Porque se Ele foi o Criador, Ele sabia como nós funcionávamos, como iríamos funcionar. Ele sabia como seriam os nossos sentimentos. Ele sabia como seriam as nossas dores. Ele sabia disso. Mas isso se torna algo prático para Ele quando Ele se transforma em homem. Ele vem sentir exatamente todas as coisas que nós sentimos. As nossas dores, nossas emoções, como nos movemos, como pensamos. Ele vem experimentar, o Criador vem experimentar exatamente como a criatura se sentia. Isso faz com que ele se torne ainda mais íntimo, nós podemos dizer isso, né? se é que isso é possível, Deus se torna mais íntimo de nós. Mas isso faz com que ele chegue numa posição onde ele nos entende não apenas por ser o nosso Criador, mas por ser igual a nós. Homem, sujeito às mesmas coisas que nós estamos sujeitos. Isso é amor, irmãos. A ponto de alguém que não precisava disso, ele poderia, pela autoridade que tinha, ele poderia descartar uma leva da humanidade e fazer uma nova porção dessa humanidade para ver se daria certo. Afinal de contas, a primeira tinha dado na trave, né? Tinha rejeitado seu amor, tinha pecado, mas não. Desde antes da fundação do mundo, o plano já estava estabelecido. O Criador iria se fazer. E isso aconteceu em Jesus. E aquele ser que João viu na revelação lá em Apocalipse, aquele homem, aquele ser semelhante ao filho de homem, era esse Deus que se transformou em homem, o filho que agora estava na sua glória, sendo visto por João. E
Outra coisa que eu gostaria de destacar é que Jesus se tornando homem, nós sempre focamos que ele foi a resposta da parte de Deus para a humanidade. A humanidade precisava de um Redentor, de um Messias, de um Salvador. Então Jesus foi a resposta da parte de Deus para a humanidade. Mas o que às vezes a gente não destaca é que Jesus também foi a resposta da parte do homem para com Deus. Porque a partir dele, ou melhor, ele foi o único homem que de fato cumpriu a lei de Deus. Foi o único homem que se destacou por isso. Ele era totalmente semelhante a nós, tinha os mesmos sentimentos, estava sujeito às mesmas tentações, às mesmas coisas, porém ele viveu a sua vida sem pecado. Então ele foi uma resposta de que o homem poderia sim relacionar com Deus por ser santo, por ser puro, por ser justo, porque não havia pecado. Então ele é tanto a resposta de Deus para a humanidade como Salvador, mas também é a resposta da humanidade para Deus como um homem que se relaciona com Deus em profunda santidade, pureza, cumprindo a sua lei, segundo o coração do Pai. Por isso que é tão importante destacarmos a humanidade de Jesus. João, ele viu esse homem vestido com vestes talares, como de um sumo sacerdote. Abre tua Bíblia em Hebreus 4:15. Jesus, como nosso sumo sacerdote, pode se compadecer das nossas fraquezas, pois ele passou por todo tipo de tentação, porém sem pecar. Ele é chamado de sumo sacerdote, o nosso sumo sacerdote. Quem João via lá nos céus era o nosso sumo sacerdote, que entrou na presença do Pai. Como homem, ele recebeu esse direito porque ele não havia pecado. E ele tem tanta autoridade como sumo sacerdote e de ser nosso representante diante do Senhor. Justamente porque ele viveu uma vida santa, uma vida pura, apesar de ter vivido todo tipo de tentação semelhante a nós. Jesus se destaca porque ele viveu sem pecado. João, ele vê o nosso sumo sacerdote na sala do trono do Pai. É porque Jesus está lá, irmãos, que nós temos acesso à sala do trono. É porque um homem que nunca pecou e que morreu no nosso lugar, pagando a nossa dívida, pagando os nossos pecados, é porque esse homem venceu e está na sala do trono, é que nós somos chamados de vencedores juntamente com ele. E por isso temos acesso à sala do trono. Hoje podemos chegar diante de Deus com coragem, com ousadia, porque ele aceita a nossa presença. A partir do que esse sumo sacerdote, esse grande, supremo e grande sumo sacerdote que é Jesus, e que João viu lá na sua glória, ele está intercedendo por nós. É o que ele faz hoje. Ele intercede por nós, dia e noite. E Jesus, em Hebreus 7:25, diz que Jesus é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, se aproximam de Deus, pois ele vive sempre para interceder por nós. É isso que Jesus está fazendo, irmãos. Quando João ele vê alguém semelhante a um filho de homem, ele destaca a humanidade de Jesus. Quando João declara que esse homem estava vestido com vestes talares, ele destaca o sacerdócio de Jesus. Ele declara: nós temos um sumo sacerdote diante do Pai, que não precisa oferecer sacrifício todos os dias, como os sumos sacerdotes na terra faziam, mas ele oferece intercessão todos os dias diante do Pai. E porque ele faz isso, nós temos acesso ao Pai. Talvez tudo que eu estou falando
está sendo até repetitivo, porque nós temos falado muito sobre isso nos últimos tempos. Agora, o que nós precisamos é, de fato, ter a revelação do que isso significa para nós, irmãos. Do que isso realmente significa. É porque nós temos um sumo sacerdote diante do Pai, é que nós não estamos mais condenados à morte eterna, à separação de Deus. É porque nós temos um sumo sacerdote diante do Pai, é que nós temos a garantia de que todas as promessas dele se cumprirão e que nós reinaremos com ele. É por isso que nós precisamos destacar tanto que esse homem que está diante do Pai venceu a morte e hoje ele é o nosso sumo sacerdote. Amém? Isso anima o meu coração? João destaca também que ele destaca na vestimenta daquele homem um cinturão de ouro que estava próximo ao seu peito. Isso fala sobre a autoridade e a glória que tem o Rei dos Reis. Jesus, Filho de Deus, homem, sumo sacerdote e Rei. Ele não apenas está intercedendo por nós, mas ele também recebeu toda a autoridade, toda a glória. Ele recebeu um reino que é eterno. A palavra nos declara, promete que um dia, diante dele, todos os joelhos se dobrarão, toda língua confessará que ele é o Senhor. João, ele estava vindo, ele viu o Rei dos Reis. A gente nunca tive a experiência de estar na presença de um rei. Não é comum, né? Mais nos nossos dias. Mas, o que seria estar na presença de um rei? E o que seria estar na presença do rei de todos os reis? O que seria estar na presença do rei que tem autoridade sobre todos os reis? Sobre todos os que têm algum tipo de autoridade. A autoridade dele está sobre essa. O que seria estar na presença desse rei? João ele viu Jesus vestido como sacerdote, vestes talares, mas ele também viu o rei cingido com um cinto de ouro. Então ele é sumo sacerdote e ele é rei. Isso destaca dois atributos de Jesus que são extremamente gloriosos. Se ele não fosse nosso sumo sacerdote, nós não teríamos representantes diante do Pai. Se ele não fosse chamado de Rei dos Reis, nós não teríamos esperança de um reino eterno. Mas porque ele tem esses atributos, nós podemos chegar com confiança diante do Pai e podemos esperar um reino eterno. Um reino de paz, um reino de justiça, um reino onde a vontade que está estabelecida no céu vai se tornar algo real e prático aqui na terra. Não é por isso, para isso que nós oramos. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como ela está estabelecida no céu, para seja feita aqui na terra. Não é sobre isso que nós oramos. E nós podemos orar com toda a confiança, irmãos, porque nós temos um rei. Nós temos um sacerdote, um sumo sacerdote, que intercede por nós, mas nós temos também um rei. Jesus, ele se fazendo homem, Deus se fazendo homem através do seu Filho Jesus, ele se torna a conexão perfeita entre Deus e o homem, entre o homem e Deus. Aquela conexão que Adão havia perdido lá no jardim do Éden, porque havia pecado, agora Jesus ele se torna essa conexão, ela é perfeita e ela é inquebrável, porque ela foi feita e baseada em uma nova aliança. Jesus, nós vamos destacar que ele é totalmente homem e totalmente Deus. Quando ele se torna homem, ele não perde seu atributo de Deus. Por ser homem, ele não deixa de ser Deus. Mas como Deus, ele se torna em homem para poder habitar no meio de nós e nos reconectar com o Deus Pai, com o Deus eterno. E Jesus, ele como homem, é interessante porque ele pode nos representar. Porque ele é homem.
Interessante que um outro aspecto que é importante a gente pensar em Jesus como homem é que a nossa devoção, a nossa adoração, o nosso amor não está sobre uma energia, não é sobre uma fumacinha, não é sobre algo que dizem que existe, não, é sobre alguém real. A nossa devoção está sobre alguém real, um Deus que se fez homem para estar entre os homens. Você consegue perceber a grandeza disso? Consegue perceber a grandeza de que nós somos o único povo, os cristãos são o único povo que cultua a um Deus que se fez homem, que morreu pelos homens, que ressuscitou e que está na sua glória e que virá. Nenhum outro povo pode celebrar, pode declarar, não, meu Deus fez isso. Não, somos só nós que temos esse privilégio. O nosso Deus vive. Ele é sacerdote, ele é rei. Ele está prestes a vir trazer a plenitude do reino de Deus aqui na nossa terra, aqui onde nós vivemos. Através de Jesus, irmãos, nós temos total acesso ao Pai. Eu não sei se tu já te sentiu assim, provavelmente. Eu acho que todos nós já nos sentimos assim em algum momento das nossas vidas, como se nós estivéssemos afastados de Deus, longe de Deus, distantes dele. Eu te sentiu assim em algum momento? Antes de tu render a tua vida para Jesus, era essa a situação, era essa a minha situação. Mas depois que nós rendemos a nossa vida a Jesus, que é o nosso sumo sacerdote, essa não é mais a nossa situação. E se esse sentimento em algum momento vem, nós podemos ter toda a autoridade, nós temos autoridade para isso, temos toda a confiança e certeza de proclamar, não, só um pouquinho. Eu estou conectado com o meu Pai, porque Jesus é essa conexão. Eu estou ligado com o meu Deus, porque Jesus é essa conexão que me faz estar ligado. Eu sou aceito por Deus, por Deus Criador de todas as coisas. Por quê? Porque Jesus conquistou isso para mim. Eu sou amado pelo Deus do universo. Ele me chama de filho amado. Por quê? Porque Jesus, como filho amado, tomou o meu lugar e me deu lugar, acesso ao seu lugar de filho. Somos filhos. Porque Ele é o Deus homem, que se fez homem para estar entre nós. Abre tua Bíblia em Gálatas 4. Vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Interessante que Paulo, nós estamos destacando que João fala da humanidade de Jesus, mas Paulo ele destaca aqui que aquele, cumprida a plenitude dos tempos, deixa eu encontrar aqui a expressão dele, Deus enviou seu filho e ele destaca, nascido de mulher. Como Jesus pode, aqui a gente consegue ver como é possível Jesus ser totalmente Deus, mas totalmente homem também. Porque como Deus ele foi gerado,
para dentro da humanidade, através da sua mãe, ele foi gerado pelo Espírito. Então, apesar de uma mulher que havia herdado o pecado dos seus pais ter gerado a Jesus, mas ele não herdou o pecado dela porque ele foi gerado pelo Deus que não peca. Ele foi gerado pelo poder do Espírito Santo. Então, Jesus, quando se torna homem, ele continua sendo totalmente santo como Deus. E ele vive nessa santidade como homem. Ainda que ele teve escolhas como homem para fazer, para continuar vivendo nessa santidade e nessa plenitude de Deus. Mas ele decidiu por isso. Então ele, como homem, ele agradou o coração do Pai, que é Deus Pai. Né? Então nós vemos aqui que Deus ele envia o seu Filho. Ele nasceu solamente para que pudesse resgatar aqueles que estavam debaixo da condenação da lei. Às vezes, e por muito tempo, comigo aconteceu isso, eu tentava, com todas as minhas forças, cumprir a lei de Deus, achando que assim eu ia agradar o coração dele. Mas o que eu não entendia era o motivo para o qual a lei havia sido dada para o povo de Israel. E a lei foi dada por Deus ao povo de Israel para mostrar para o povo que era impossível que eles, através da sua capacidade humana, pudessem agradar ao Pai. Eles estavam condenados por causa do seu pecado, e a lei destacava esse pecado. A lei trazia como que holofote sobre esse pecado e declarava que eles estavam condenados. E ela serve para mostrar para o povo de Israel que eles precisavam de um Salvador. Eles precisavam de um Redentor. Eles precisavam de um Messias. Foi essa a finalidade da lei. Então, o que agrada o coração do Pai não é a nossa tentativa e erro de cumprir a lei, mas o que de fato agrada o coração do Pai é nós nos rendermos diante da autoridade do seu Filho. É isso que faz que nós sejamos chamados de filhos. A redenção, através de Jesus, ela não veio porque nós chegamos a um nível que podemos agora nos tornar filhos de Deus. A redenção veio por algo que Deus chamou de graça, um dom, algo que nós não merecíamos. Ela veio através de Jesus, o seu Filho, que se fez homem, que hoje é o nosso sumo sacerdote e é um rei esperado, aquele que nós desejamos, aquele que vem. Então, Jesus ele nasce como homem, ele nasce debaixo da autoridade da lei de Deus, ele cumpre toda a lei de Deus e ele conquista com isso a autoridade de nos levar juntamente com ele para a sala do trono do Pai. O que nos cabe nisso é corresponder, é responder a essa tão grande salvação que Jesus já nos concede. É viver e aceitar isso. É render nossa vida diante da autoridade de Jesus. Porque hoje, irmãos, a partir da obra de Jesus, e a partir do que nós vemos João destacando, que ele vê lá na revelação, isso precisa gerar em nós adoração. Isso precisa gerar em nós devoção. Precisa gerar em nós olhos fixos naquele que está vindo, naquele que vem. Porque nós temos, hoje, uma vez com o coração purificado, com uma consciência limpa. Porque hoje, nós não estamos mais debaixo da condenação da lei. Não estamos mais separados do Pai. Se é que nós estamos em Cristo. E para estarmos em Cristo, o que precisa? Precisa vendermos a nossa vida diante dele. E ouvir o seu conselho e andar no seu conselho. Para sermos redimidos, precisamos simplesmente aceitar o que Jesus fez naquela cruz por cada um de nós. Com isso, nosso coração é limpo, nosso coração é purificado. Na verdade, a palavra diz que o nosso coração é trocado, é tirado do coração de pedra e colocado no coração sensível a Deus, sensível para ter conexão com o Pai. Isso purifica a nossa consciência, porque nós podemos nos achegar ao trono da graça sem culpa, porque sabemos que todas as nossas culpas foram colocadas na cruz. Cada vez que pecamos, podemos nos achegar com confiança diante do Pai, não esperando o seu castigo, mas clamando por sua misericórdia, buscando a sua misericórdia. Cada vez que pecamos,
Nós não somos desconectados da filiação, mas nós temos a esperança e temos a convicção de poder chegar diante do Pai, reconhecer o nosso erro e saber que há um perdão disponível, porque esse perdão está disponível no Filho que se fez homem, que é o nosso sumo sacerdote, aquele que intercede por nós dia e noite, porque Ele conhece as nossas fraquezas. Nós podemos nos chegar com confiança diante do trono da graça de Deus. A palavra diz que é nesse lugar, diante do trono da graça de Deus, que nós encontramos misericórdia e graça para suprir nossas necessidades nas ocasiões que vêm as necessidades. Então, para toda necessidade que existe no coração do homem, a resposta está na sala do trono de Deus. Lá na sala do trono de Deus está também o Filho de Deus que se fez homem, aquele homem que João viu lá no Apocalipse, que traz como revelação, que estava vestido de sacerdote porque ele intercede por nós. E esse homem que nós esperamos, que nós desejamos, que nós adoramos, que nós oramos, clamamos, dizemos: vem, ora vem, Senhor, nada, ora vem, Ele é o Rei dos Reis, que vem, que virá, Ele está sentado no trono de glória, porque esse trono foi dado para Ele por herança. E Ele vai trazer esse trono de glória para essa terra. E vai estabelecer o reino de Deus sobre toda a face da terra. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor. A pergunta é: eu reconheço Jesus como meu sumo sacerdote? Eu espero Jesus como meu rei? O que João está nos falando é para gerar em nós uma resposta. Sim, Ele é o meu sumo sacerdote, por isso eu amo meu Pai e eu sei que Ele me ama. Sim, Ele é o meu rei e eu sei que um dia, quando Ele reinar, não vai mais haver injustiça. Não vai mais haver todos esses absurdos que nós vemos acontecendo hoje. Não vai mais haver. Não, Ele vai trazer justiça e retidão. Ele vai trazer o reino de Deus para a terra. Vai reinar entre nós. E o melhor, não sei se é o melhor, mas a bênção de tudo isso, a graça de tudo isso, é que nós vamos reinar com Ele. Sem merecer, não merecemos, não somos capacitados para isso, mas a obra da cruz também serviu para isso, para nos tornar um povo sacerdotal, um reino de sacerdotes, para podermos reinar juntamente com Jesus, para sermos sacerdotes não apenas na era que virá, mas nessa era na qual nós vivemos como sacerdotes, ministrando para Deus, uns para os outros e para o mundo. É para isso que somos chamados, é para isso que existimos, é para isso que fomos criados, para isso que fomos redimidos. Amém? Tu recebe isso? Tu deseja isso? Então Jesus, Ele é o nosso maravilhoso sumo sacerdote, aquele que faz ser possível nós entrarmos na sala do trono do Pai, e Ele também é o Rei dos Reis, aquele que vem. E eu gostaria também de mencionar a Bíblia para a gente terminar em Daniel 7. Profeta Daniel 7. É impressionante como a Bíblia ela está toda conectada e como não tem nada escrito por um acaso e nenhuma expressão usada por um acaso. Nós vemos João, quando teve a visão da revelação de Jesus, e ele identifica ele como alguém semelhante a um filho de homem. Agora nós vamos para Daniel, que viveu centenas de anos antes. Em uma visão que ele teve, ele identifica alguém e ele chama também como semelhante a um filho de homem. E aí ele dá algumas características. Ele diz, Daniel 7,13, então: na minha visão à noite, vi alguém semelhante ao filho de um homem, exatamente como João descreveu Jesus.
Agora, olha o detalhe. Esse filho de um homem que Daniel viu, ele o viu vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Agora, olha só, a ele foram dadas autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará. O seu reino jamais será destruído. Quem foi que Daniel viu, irmãos? Quem foi que Daniel viu? Foi o mesmo homem que João viu. Jesus, e os detalhes que Daniel dá aqui, ele viu esse homem vindo sobre as nuvens. Agora, olha só. Daniel viu um homem, viu alguém semelhante a um homem na presença de Deus. João, ele viu isso centenas de anos depois, sendo que João andou com esse homem aqui na terra. Ou seja, a visão de Daniel a respeito de um homem se cumpriu nos dias de João. Depois, João viu esse homem na sua glória. Será que fica alguma dúvida que esse homem virá sobre as nuvens? O que vocês acham? Fica alguma dúvida de que esse rei virá sobre as nuvens e que ele vai ter sobre ele autoridade, domínio sobre todas as nações? Fica alguma dúvida que essa autoridade que ele vai usar para estabelecer justiça, para estabelecer paz, para estabelecer o reino de Deus aqui na terra? Então, irmãos, isso precisa encher o nosso coração de devoção e de desejo por Jesus. Eu creio que o que João traz a respeito de Jesus em Apocalipse, esse primeiro capítulo, tentando trazer formas, figuras para a gente compreender, o principal objetivo dele é gerar no nosso coração desejo por Cristo. Devoção, adoração, desejo de estar com Ele, desejo de vê-lo, desejo que Ele venha. Irmãos, nós temos um sumo sacerdote que intercede por nós dia e noite, e que um dia virá como rei sobre todos os reis. E nós vamos estar nesse reino, participando desse governo, cooperando com esse governo, para que o reino de Deus e a glória de Deus seja estendida e cubra toda a face da terra. Tu crê nisso? E qual é a nossa resposta a respeito disso? Eu creio que, diante de tudo isso, a primeira resposta que temos que dar é nos apegar com fé a essas verdades. Quando a gente olha ao nosso redor, a gente vê caos, a gente vê tristeza, vê dor, destruição, miséria, injustiça, violência. Essa é a realidade do mundo hoje. Mas, quando nós olhamos para tudo isso que João nos traz, e nós vemos a palavra, toda a palavra de Deus falando a respeito, isso precisa encher o nosso coração de fé. E precisamos nos apegar com fé a essa verdade. A palavra diz que devemos nos apegar com firmeza e fé. A fé que professamos, pois Jesus é o nosso sumo sacerdote e é o nosso rei. Então vamos nos apegar com fé a essa verdade. Eu preciso ter fé para a hora que eu pecar, não deixar que o inimigo sente nas minhas costas e diga que eu sou um desqualificado, diga que eu sou um abandonado, diga que Deus me rejeitou. Eu preciso ter fé para entender que Jesus continuou sendo sumo sacerdote, Ele não mudou. Eu fui infiel, mas Ele continua sendo fiel. E por causa da fidelidade dele, eu continuo tendo acesso à sala do trono, porque Ele continua intercedendo por mim. Eu preciso ter fé para esperar no Rei que vem, ainda que essa promessa já fazem 2000 anos que foi dada, mais de 2000 anos que foi dada, mas ainda não se cumpriu. O que eu vou fazer com isso? Eu vou desanimar e entrar na onda de ideologias que dizem, não, as coisas não são bem assim, a palavra de Deus precisa ser reescrita, reeditada, ela precisa ser mais contemporânea. O homem mudou, é verdade, a humanidade mudou. A questão é que quem criou a humanidade não mudou e não vai mudar.
Não é isso que tem que se adaptar a nós. É nós que temos que se adaptar à palavra de Deus. E para isso nós precisamos ter fé, esperança, confiança, convicção, coragem. É para isso que nós fomos redimidos por Jesus. Precisamos apegar com firmeza a verdade que o nosso coração foi trocado. O meu coração de homem é mau, mas o coração que Deus colocou em mim, que é um novo coração, ele é segundo o seu coração. Eu tenho feito um exercício nos últimos tempos. Eu descobri que a minha mente, ela também é má. E por ela vá vários pensamentos maus. E quando eles vêm e começam a vagar pela minha mente, eu lembro que a palavra de Deus diz que eu tenho a mente de Cristo. E quando isso começa a acontecer, eu começo a dizer, eu tenho a mente de Cristo. E eu tenho experimentado pequenas vitórias em coisas que antes não havia vitória. Simplesmente por essa declaração de fé. Eu tenho a mente de Cristo. Nós temos o coração que foi colocado em nós pelo Espírito. A palavra diz que dentro desse coração é derramado o amor de Deus todos os dias. Nós temos a mente de Cristo para pensar como Ele pensa, para crer como Ele crê. Nós temos Ele habitando em nós. E é nessas verdades que precisamos nos apegar com fé. Porque isso nos faz com que a gente se aproxime com confiança diante do trono de Deus. Antes eu perguntei quantos aqui já se sentiram afastados, longe de Deus. Uma outra pergunta que a gente pode fazer é: quantos têm medo de Deus? Quantos têm medo de Deus? Eu posso falar por experiência própria que eu vivi anos da minha vida com medo de Deus. Tinha medo do castigo de Deus. Porque por mais que eu tentava fazer as coisas como Ele queria que eu fizesse e que eu sabia que precisavam ser feitas, era ligeirinha para me dar conta de que eu não era capaz. Eu pecava. E quando isso acontecia, vinha a condenação. E junto com a condenação vinha o medo, porque eu sabia que Deus estava bravo comigo e que Ele iria me castigar. E eu vivia debaixo desse medo, eu vivia debaixo de culpa, eu vivia debaixo de condenação. Até que eu entendi a obra da cruz. Até que eu entendi que não tem a ver comigo. O que satisfaz o coração do Pai não é o que eu posso produzir. O que satisfaz o coração do Pai é aquilo que Jesus já fez. O que agrada o coração de Deus não é o que eu posso fazer, mas é aquilo que Jesus já fez. E a isso que eu preciso me apegar com confiança, porque é só isso que me dá acesso à sala do trono de Deus. A obra de Jesus. Então, quando Jesus é visto e destacado por João como sumo sacerdote, é para nos lembrar que nós temos um sumo sacerdote diante do Pai, que é Jesus Cristo, homem. Amém? Não é um sumo sacerdote que todos os dias precisa ir lá e fazer sacrifícios. Não, ele é muito diferente disso. Ele se deu como sacrifício. Porque o sumo sacerdote que está lá nos representando, ele também é chamado por João Batista de Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo. Os sumos sacerdotes de Israel, eles ofereciam cordeiros. Deus ofereceu o seu cordeiro. E ele se deu como o cordeiro, Jesus se deu como o cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. E agora ele é o sumo sacerdote que tirou o pecado do mundo e intercede por nós. Isso precisa encher o nosso coração de confiança de que Deus não nos odeia, de que Ele não está bravo conosco, Ele não está raivoso, mas Ele nos ama. Precisamos lembrar que a ira de Deus foi colocada sobre Jesus lá na cruz. E hoje, o que está disponível para cada um de nós é o amor do Pai. Eu não estou falando aqui do Deus Papai Noel, que tu pode viver do jeito que tu quiser. E que aí, em determinado momento, a gente não está vendo as coisas, está tudo bem. Não tem problema. Eu sei que tu é fraco. Sim, Ele sabe que somos fracos. Ele sabe que vamos pecar. Ele sabe que vamos errar. Ele continua nos amando. Ele continua nos aceitando. Mas Ele não restringe a colheita.
Então aquilo que nós plantamos, nós também acabamos colhendo. Mas Deus ele é tão amoroso, tão cuidadoso, que ele, até nisso ele nos ajuda a suportarmos a colheita. A colheita de algumas coisas erradas, plantios errados e equivocados que fizemos. Mas agora isso tudo é que nunca é tarde para nós começarmos a semear uma boa semente. E fazer logo em seguida, fazer colheitas boas. Colheitas baseadas numa semente de obediência. Porque nós éramos rebeldes, nós éramos desobedientes, mas não somos mais. Amém? Não somos mais. Porque nós estamos em Cristo. E Jesus não é desobediente. Jesus não é rebelde. E Ele intercede por nós. Nós devemos apegar com firmeza e esperança a essa fé, a esse Jesus que nós confessamos, porque Ele é aquele que vem. Ele está vindo. Ele está chegando. Amém? Vamos orar? Quero pedir para os irmãos da música aqui nos ajudar. Você acaba de ouvir uma de nossas ministrações. Esteja conosco em nossas reuniões e siga-nos em nossas redes sociais. Que Deus te abençoe.